vou começar a conversa com ele, o homem e o mito, Frederico Crepe. Vai lá, ó, canal Frederico Crepe, não deixe de se inscrever. Camarada Crepe, opa, errei. Camarada Crepe, dê a ordem, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia, pessoal. Pô, ele chamou de mito aqui, eu até assustei. Essa palavra é amaldiçoada. Vamos recuperar, vamos recuperar. É Ó, eu sei que é uma amaldiçoada. fria, né, para entrevistado, analista político, ser pego assim, de surpresa. Você chegou a dar uma olhada ainda que rápida na pesquisa da Quest? Vi. A primeira coisa que eu Então, vi quero quando eu teu acordei olhar. hoje foi a pesquisa. Então pronto, você olhou até com mais detalhe do que eu olhei no ar aqui, por favor. O que Não, essa pesquisa informa? uma das primeiras coisas que eu olhei quando eu acordei foi a pesquisa, né? Eu sigo o Felipe Nunes no Twitter, então ele tem o costume de divulgar os dados da pesquisa na hora que ele, assim que ela sai, né? Assim, aquilo que a gente imaginava do Flávio Bolsonaro está acontecendo, né? O Flávio continua despencando, o caso do Banco Master está fazendo ele sangrar, isso está evidente para todo mundo, né? A gente já está começando a ver Para ele é muito ruim começar esse período eleitoral em queda e começar despencando ali em relação, e sangrando, né, em relação ao caso do Banco Master. Só que tem uma situação muito curiosa, né, Mauro, que pode acontecer agora, que inclusive eu até já fiz um comentário que está para sair, deve sair amanhã provavelmente, é que o bolsonarismo ele tem uma hegemonia na direita brasileira, que é uma hegemonia até de certa forma parecida com a que o PT tem na esquerda, né? Só que eles podem estar numa situação agora, que é uma situação muito complicada para eles ali, que vai ser curioso de observar, que é o seguinte: o Flávio Bolsonaro ele tem força suficiente para não deixar nenhuma outra candidatura crescer, mas parece que ele é fraco o suficiente para perder a eleição para o Lula. Então isso vai gerar uma disputa interna ali dentro desse campo que vai ser interessante de observar. Porque o que pode acontecer a partir de agora? O Flávio Bolsonaro ele vai se utilizar dessa lógica do voto útil contra o PT, e ele vai usar isso para poder esvaziar as outras candidaturas, ao mesmo tempo que as outras candidaturas vão tentar fazer um discurso contra a candidatura dele. E aí vão tentar virar esse voto útil para falar, olha, o Flávio não ganha do Lula, então não adianta votar no Flávio. Só que aí vai ter a situação, né? Quem que vai querer bater de frente com o bolsonarismo? O bolsonarismo é uma máquina de voto muito azeitada, mas é uma máquina de destruição também muito azeitada, né? Eu lembrei, inclusive, no vídeo que eu gravei, em 2018, eles botaram um bombeiro militar de Santa Catarina no segundo turno ganhando a eleição com mais de 70% dos votos, o cara que começou com 1%. E aí eles romperam com ele em 2022, ele rompeu, inclusive ele até não era da ala menos alucinada, ele não era da ala psiquiátrica do bolsonarismo, né? E aí eles romperam com ele. Na outra eleição, ele nem para o segundo turno foi, em Santa Catarina. Ele governador no cargo, rompeu, se aproximou de algumas outras forças da oposição lá, não foi para o segundo turno. Então, quem que vai querer bater de frente com a máquina bolsonarista nesse momento, numa situação em que eles têm poder ainda de destruir as outras candidaturas? Porque eles ainda podem forçar a ideia de que ele ganha, de que o Flávio vai ganhar. E assim, a eleição ela é imprevisível também, né, Mauro? Pode ser que aconteça alguma outra coisa que ajude ele a ganhar. Mas hoje, a situação dele está ficando cada vez mais complicada, está ficando cada vez pior, ele está se desgastando cada vez mais. Isso está ficando evidente para qualquer pessoa desapaixonada em relação a essa questão política, mas eles ainda têm o poder de impor essa narrativa muito forte. Então eu acho que em termos de narrativa, em termos de leitura política, esse é o principal ponto que eu acho que vai acontecer a partir de agora. O Lula recupera o favoritismo, né, que ele tinha perdido, parece que é nesse momento. Agora, essa é de fato uma interrogação, porque, claro, o bolsonarismo entra num ocaso e provavelmente acelerado se ele perder a eleição. Se ele perde a eleição, né, o futuro do bolsonarismo, ele começa a entrar num ocaso acelerado.
Vai A abrir uma rigor, disputa por hegemonia, né? Se ele perde, vai abrir uma disputa por hegemonia. claro. Né? Tanto o bolsonarismo quanto o lulismo estão já no momento de ocaso. Né? É o que eu chamo aqui da velha extrema-direita e da velha esquerda, a esquerda liberal. Só que é que nem a queda do império, entendeu? Processos demorados, são lentos e dependem de alguns fatores. A mesma coisa, se Lula perde a eleição, o lulismo entra numa derrocada muito mais acelerada do que está atualmente. Agora, a própria política tem disso, né, Mauro? A volta do Lula ao jogo, por exemplo, ela deu uma sobrevida ao PT. Esse é o caso do PT, ele começou em 2019, só que a volta do Lula deu essa sobrevida a eles ainda. Isso aí. Agora, de fato, acho que esse é o principal fenômeno da pesquisa, é isso, o Lula dessa vez ele começou a ganhar um pouquinho, né? Não é muito, mas deu uma crescidinha, né? Bem pequena, mas deu, a desaprovação ao governo dele teve uma queda também, mas me parece que o mais notável dessa pesquisa é o que você falou, porque entre os eleitores independentes, o Flávio Bolsonaro cai de 31 para 24. Entre a chamada direita não bolsonarista, ele cai de 88 para 82. E ninguém fatura, né? O Zema não sobe, o Caiado não sobe, agora apareceram lá com o Aécio. Quem tem faturado marginalmente é o Renan Santos do MBL. Mas bem pouco. Bem pouco. É bem pouco. Essa pesquisa também pouco, tá também não. 3%. No primeiro turno ali, ele está estacionado também nos 3%. Não é interessante que tem uma massa razoável de votos órfãos, né, nesse momento. Né? Sim, não, ainda tem uma outra curiosidade, né? A direita não bolsonarista, no segundo turno, ele caiu de 88 para 82, mas no primeiro turno, o Lula tem 10% de voto da direita não bolsonarista. Pois é. Interessante. Como disse o Ivan Duque, lá no Gilmar Palusa, sob patrocínio de André Esteves, Lula segura o violino com a mão esquerda e toca com a direita, né? Então, exatamente, né? Sem nenhuma dúvida. Não é uma percepção unicamente dos analistas. Olha, quero falar de diversos assuntos contigo hoje. O primeiro é o PSB. Você tem feito uma série muito... gente, canal Frederico Crepe. Deixa eu ver aqui nesse instante. Quantos inscritos você está nesse canal? Realmente, é o canal que mais cresce no Brasil atualmente. Foi para estar com 86 mil por aí. 86 mil, né? Impressionante. 86 mil inscritos. Tá? É simples, tá? Frederico Crepe com K. Moleza, vai achar. Você tem feito uma série sobre história dos partidos políticos. Bem interessante, vale a pena assistir. Se quer conhecer a história dos partidos políticos, vale a pena. Tem o PSDB, tem o Cidadania, né, que é o sucessor. Essa história é fantástica. Essa, né? Do PPS, né? Do PPS. O racha lá do PCB dos anos 90. Legalmente os comunistas não gostam muito dessa afirmação, mas assim, legalmente o Cidadania é o herdeiro do Partidão, assim. Isso é uma lembrança dura. E agora o último... E eles mudaram o logo ontem, ainda ficou uma coisa horrorosa, não sei se você chegou a ver. Não vi não. Mudou o logo do Cidadania? Eles trocaram o IA no final por um logo de inteligência artificial. Nossa, ficou uma coisa pavorosa. Ficou mais água com açúcar do que já estava. Meu Deus do céu. É um partido de direita hoje, né? É um partido de direita, Cidadania. Bom, e aí você fez o último, foi sobre o PSB. Achei uma convergência interessante, que você acabou de fazer esse sobre o PSB, e o Jones, 2 dias atrás, também falou bastante sobre o PSB, é claro que com um eixo ali local da disputa pernambucana. Deixa eu colocar aqui o Jones falou rapidinho, um corte, né? E aí ele fala sobre o PSB, fala sobre o João Campos versus e Raquel Lira. Por sinal, é uma letrinha que faz toda a diferença. Não faz toda, nem sei se faz toda a diferença atualmente, tanta diferença assim. Mas que é difícil, né? PSB de bola e PSD de dado, né? É difícil. Olha aí. Que ideologicamente, né? Não tem tanta ideológica do João Campos. Qual é a característica ideológica do João Campos e do PSB hoje? O PSB
deixou de ser um partido com qualquer programa político, com qualquer ideologia. O PSB é um partido fisiológico, como qualquer outro partido. O que dá uma marca de progressismo ao PSB é o alinhamento com Lula e não ser bolsonarista. É isso. E só isso. Só isso. E o João Campos construiu um discurso que é como se governar fosse uma competição para ver quem faz mais obras. É a ideologia da entrega, como eu gosto de chamar. Então, o que é governar? Governar é fazer muita obra. É fazer obra. Obra. E ele construiu uma imagem de um prefeito bom, de um prefeito bem avaliado, de um prefeito popular, a partir de um marco político de que ele faz muita obra. Que ele está fazendo muita obra. É obra. E toda a comunicação política do João Campos foi condicionada a essa visão. É o cara das obras, é o cara que faz muita obra, é o cara que está batendo recorde de investimento em Recife, que está fazendo o maior número de escadarias da história da cidade, que está construindo novas pontes, que está requalificando praças, que está entregando novos parques, que está fazendo obra. O João Campos, ele não articulou em momento nenhum em um projeto político de cidade, em um projeto político de Estado, de Pernambuco, nenhum projeto político do que é a concepção dele de educação, de saúde, de moradia popular, de assistência social, de cultura. Não existe uma distinção ideológica. Então, a grande questão para o João Campos é que ele é um prefeito eficiente porque ele faz muita obra, porque ele faz muita entrega, porque ele tem capacidade de, abre aspas, tirar do papel. Eu recomendo muito que vocês assistam a entrevista do João Campos para o Reinaldo Azevedo e o Valfrido Vardes, no Reconversa. Essa entrevista é muito boa, que você vê que da entrevista inteira você não tira nada. Você não tira nada da entrevista. Nada. O João Campos, ele simplesmente não tem ideia para a saúde, para a educação, para a mobilidade urbana, para a assistência social, para a cultura, para a segurança pública, nada. A ideia dele é, não, tem que fazer obra. Abrir vaga de creche, fazer praça, fazer parque e não sei o quê. Fechou. Então, esse olhar é um olhar, é claro que não é como o teu vídeo, né? Teu vídeo é um olhar histórico para o PSB, para este momento do PSB. E o João Campos é o presidente do PSB, tá, gente? Sim. Só isso. Tá? E é muito interessante que a competição em Pernambuco é entre ele e a Raquel Lira, é para ver quem faz mais obra, né? Porque a lógica dela também é de que governar é fazer obra. E a situação em Pernambuco é uma situação bem difícil, porque ele deu uma super despencada. Ele que no ano passado, né, a turma, os progressistas, até o pessoal do PT dizia que ele ia ganhar já no primeiro turno, e ele caiu muito, porque é isso, né? Obra. Quem está no governo fazendo obra é a Raquel Lira, não é ele, né? Exatamente. Então, a Raquel Lira está com 48 a 43 no primeiro turno e 51 a 44 no segundo turno. A situação lá... Conversei com o João e o João acho que ela vai ganhar a eleição, do jeito que a coisa vai. Eu também acho que ela vai ganhar. E aí o PSB está no formato já desespero, porque é o seguinte, a Raquel também apoia o Lula. Então tem a tese, inclusive semana passada o Zé Guimarães falou disso, né, dos dois palanques em Pernambuco, e o PSB está cortando os pulsos com essa possibilidade. Erro muito grande. PSB pressionar Lula contra a divisão do palanque em Pernambuco, e o PSB está esperando, então, uma fala pública do Lula de apoio só ao João Campos, não a João Campos e Raquel. Só que também tem um problema lá em Pernambuco. Talvez uma metade do PT, eu acho que até mais da metade, já embarcou na campanha da Raquel Lira, não está com o João Campos. Sim. Então, enfim, queria tem que você olhasse... graúda do PT lá com a Raquel Lira. Está com a Raquel Lira. Queria que você olhasse para esse PSB, né, lá dos anos 40, o que é esse PSB hoje, e esse cenário, inclusive, PSB, PT, Pernambuco, e o que acontece com a vida política do João Campos se ele perde a eleição, né? Eu vou te falar uma coisa, Mauro, eu não tô exagerando, assim. Eu acho que a eleição estadual mais importante do Brasil nesse ano é a eleição de Pernambuco. Por uma questão simples, se o João Campos ganha essa eleição, ele virtualmente vira uma liderança nacional, uma liderança para assumir um projeto político nacional de virar um candidato a presidente no futuro, né? Então ele vira uma espécie de um líder natural de um progressismo que
desse progressismo de tons mais liberais aí que a gente tem visto, né, que acabou virando, né, a política brasileira, o que se chamou de esquerda na política brasileira, né, porque se ele ganha essa eleição, ele vira governador de um estado importante, que é Pernambuco, ele cria capacidade ali para poder organizar o partido dele, que é um partido de médio para grande hoje, capaz de trazer ali alguns deputados, de trazer algumas lideranças e capaz de aglutinar algumas forças políticas por conta de um fisiologismo muito natural que tomou conta da política brasileira. O PSB hoje, gente, para quem não sabe, né, o PSB hoje virou uma espécie de MDB com a coloração mais progressista. Está entrando tudo assim no PSB. E essa prática aí já é uma prática de longa data, já não é... O João Campos não inaugurou isso, mas ele segue... O próprio pai dele fez isso também, eu não lembro, o Mauro deve lembrar. Teve uma época que o PSB trouxe muita gente do DEM, né? O Jorge Bonhausen, por exemplo, lá em Santa Catarina, foi do PSB uma época. O Heráclito Fortes, se eu não me engano, o Fernando Bezerra Coelho, lá também do Pernambuco, né? O pessoal da família Coelho também chegou a ser do PSB, eles tinham uma força política muito grande, então assim, não é tão difícil para ele articular esse projeto nacional, né? Você vê, aquele senador que foi pego com dinheiro nas nádegas lá em Roraima, hoje está no PSB, o Gelson Merizio lá em Santa Catarina, que foi candidato, apoiou o Bolsonaro em 2018 na eleição, candidato a governador, hoje vai estar no palanque do Lula, está com o PSB, então assim, tá entrando tudo, Soraya Tronic, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, entrou todo mundo que você puder imaginar dentro do PSB, é o trem da alegria, né? E aí Só que o problema em termos locais, né, se a gente pode entrar nessa questão local, o PSB, tem até uma música do Raul Seixas que eu citei no vídeo do PSDB, né, que eles foram carrascos e vítimas do mecanismo que criaram, né, do próprio mecanismo que criaram. Porque é o que acaba virando a política. Você tem uma divisão partidária que ela é formal, é uma divisão que você precisa ali de um partido para se candidatar, você precisa estar afiliado para ser candidato, né? Então você tem ali o PSB, o PSD, o MDB, aí tu vai escolhendo os partidos ali para você se candidatar, você vai se acomodando a essa estrutura de poder local, e o resultado político disso é que a prática da política vira um fisiologismo completo, assim, vira um jogo em que vale tudo para ganhar a eleição, é um jogo que você faz a aliança que for necessária, você faz o arranjo que for necessário, a questão ideológica fica em segundo plano, e aí o resultado você tem uma situação em Pernambuco que a governadora, ela não é bolsonarista, ela não é propriamente bolsonarista, ela vai ter um palanque ali dividido com o Lula também, então ela vai se blindar nesse ponto, ela usa a força dela para poder trazer para perto de algumas figuras do lulismo, justamente para poder se blindar dessas acusações de bolsonarismo, e ela tem eu ainda acho que ela tem um trunfo, que ela pode, eu acho que isso vai pegar em relação ao João Campos, que é a questão dela, esse ponto da entrega, né, igual você falou, dela ser governadora, o João Campos, ela vai marcar muito essa imagem do João Campos como playboy. É o playboy, filhinho de papai, filho do cara que era governador, que está aqui brincando na política, enquanto isso eu estou trabalhando, estou fazendo as coisas para o povo. Eu vi uma entrevista dela ontem que ela comentou isso, inclusive, ela foi nessa linha. Eu acho que se ela for por esse caminho, ela vai fazer o João Campos sangrar muito, especialmente fora da capital, né? Eu conheço um pouco da realidade de Pernambuco, mas pelo que eu estou acompanhando, parece que essa leitura também aí, há uma leitura, né, de que essa postura do João Campos não está pegando tão bem em algumas regiões, alguns setores, e tem isso, né? Essa eu tem por mim que essa é uma questão a ser colocada, né? E aí tem uma curiosidade, né? A Raquel Lira, ela começou a carreira política dela no PSB também, né? Na época que o PSB era o partido hegemônico de Pernambuco, né? Porque o PSB governou Pernambuco com Miguel Arraes, de 94 a 98, aí depois ele governa ininterruptamente até 2022, de 2006 a 2022, né? Com o Eduardo Campos, o Paulo Câmara
e aí depois eles perdem a eleição em 2022 para Raquel Lira, né? Raquel Lira, que tinha sido do PSB e se mudou para o PSDB depois e se elegeu pelo PSDB. E assim, Mauro, é uma coisa muito curiosa que eu tenho observado aí agora para uma reflexão mais sobre a história do Brasil, sobre essa questão ideológica, é que se você pega, por exemplo, a formação do PSB e do PSDB, são ambos partidos que foram formados pelo alto, né? O PSB lá em 45, 47, ele foi formado por uma oposição à esquerda do Getúlio, né? Uma oposição à esquerda ao Estado Novo, uma oposição à esquerda diferente da oposição que os comunistas faziam e tudo. E aí eles inauguram, inclusive, essa ideia do socialismo e liberdade que o PSOL traz para si. E eu vou ser bem sincero, eu acho que ideologicamente a perspectiva histórica e ideológica do PSB mais robusta que a do PSOL, em termos de formulação. O PSOL basicamente é uma espécie de um neo-PT, né, se a gente for parar para pensar assim, tentando preservar ali um PT histórico, uma linha ideológica mais ali do início do PT, mas eu ainda acho que falta muito substância nessa questão de entender o que seria esse socialismo e liberdade. Eu acho que o PSB tinha isso com mais clareza lá no início. E aí é uma coisa muito curiosa, porque o PSB e o PSDB eles têm essa formação, né? O PSB tem essa origem, o PSDB ele tem origem numa intelectualidade e numa liderança política que estava no MDB, tinha origem na luta da redemocratização, tinha origem ali na intelectualidade paulista, só que os caminhos que os partidos seguem é muito diferente. Eu acho que isso tem a ver também com o contexto histórico que cada um está colocado, né? Porque na época do PSB, para o pessoal que não sabe, né, o PSB ele nasceu oposição ao Getúlio e na década de 50 para frente, eles vão se aproximando progressivamente do trabalhismo, eles vão se aproximando progressivamente de pautas nacionalistas. E aí, o resultado disso é que o PSB ele nasce como uma ala esquerda da UDN em 1945, eles rompem em 47, e essa aproximação dessa pauta econômica vai fazendo com que eles vão convergindo ali para uma aliança naquele período ali do assim chamado nacional-desenvolvimentismo, né? Então você tem como resultado disso, o PSB chegou a ter o primeiro-ministro do Brasil na época do governo do João Goulart, o Hermes Lima, né? E você tem também figuras importantes do PSB, como é o caso do João Mangabeira, que foi ministro de Minas e Energia, ministro da Justiça do Jango, e o PSB foi um partido que apoiou com muita força as reformas de base, inclusive em alguns momentos defendendo posicionamentos à esquerda do Jango. Então, o que eu acho que fez diferença nesse sentido, né? É a diferença de você ter a força gravitacional de um projeto e de uma liderança política que vai impor esse projeto. Então, ao fazer isso, você faz com que a sociedade ela gire em torno desse projeto, ele acaba centralizando a agenda política. Então você vai ter os opositores, você vai ter a turma que vai se aproximando por algumas afinidades ideológicas, e ele vai ser a pauta, o grande debate que vai ser feito na sociedade. No contexto atual, o que a gente tem é o contrário. A gente tem, se a gente for parar para pensar, o grande projeto que existe no Brasil desde a redemocratização é o projeto do Fernando Henrique Cardoso, o projeto do PSDB, que é um projeto de inserção do Brasil na globalização, que é um projeto que é inclusive associado à própria tese lá do dependentismo associado lá do Fernando Henrique Cardoso, que ele desenvolve, e aí a tese lá do choque de capitalismo do Mário Covas, que ela acaba tendo eco de alguma forma, né, ainda hoje, e a política brasileira até agora, ela gira em torno desse projeto. Ela está girando em torno desse projeto, seja a esquerda, seja a direita. Por isso que a gente fala que o Lula, ele segue o modelo econômico do Fernando Henrique Cardoso, porque ele faz uma gestão, ele tenta fazer uma gestão, que eu diria assim, à esquerda, né, desse modelo. Ele tenta adequar esse modelo à base social que o PT está tentando representar,
E aí essa é a grande questão aqui, porque é isso que está colocado, só que o problema esse projeto é um projeto impopular, é um projeto difícil de ser referendado abertamente pelo voto, né? E ao contrário do que você tinha na época, ali nos anos 50, nos anos 60, né? É bom lembrar, a população apoiava as reformas de base, ela apoiava o Jango antes dele cair, e hoje você tem um projeto que ele não pode ser defendido abertamente pelo voto, e a consequência disso, na minha opinião, é um esvaziamento da política tão grave, tão forte, que essas diferenças ideológicas, elas morrem, elas acabam. E a gente está vendo isso acontecer, assim, com muita clareza, porque os partidos, eles nascem com um propósito, com um programa, com uma série de ideais, que isso tudo não vale mais nada, isso tudo não adianta nada, porque o que o partido precisa fazer ele vai se mostrar razoável para poder gerir esse modelo econômico, ele não vai poder propor nenhum projeto alternativo e ele vai ter que fazer a política ali no varejo para poder se manter vivo, para poder, se ele tiver algum projeto de poder a nível nacional, para ele poder gerir esse modelo, que é o que acaba acontecendo com praticamente todos os partidos, né? Quero falar sobre isso contigo, mas antes ainda sobre Pernambuco. Deixa eu só ver aqui um minutinho só. Tá. Seguinte. Sobre o João Campos, o canal do Roku. O pessoal falando aqui sobre quem é o João Campos hoje. Obrador. Obra. Que lá na México é outro Obrador. O Spig. Topeira, fica furando o chão. O Rafa dizendo, ele não é prefeito, é pedreiro. Então, tá alguém aqui falando sobre a questão de América Latina. Segura aí que vamos falar daqui a pouquinho, tá, Sueli? Tá na agenda aqui. Então, e se ele perde? Você falou, se ele ganha, ele vira um quadro nacional, o projeto de candidatura presidencial dele para 2030 ganha corpo, ganha fôlego, até porque, vamos lembrar, né, 2030 não tem Lula mais, né? Então, tem aí um campo aberto de disputa entre ele, Haddad, Boulos, um monte de gente querendo entrar nessa vaga aí. O que acontece? A famosa briga de foice no escuro, né? E se ele perde? Não, se ele perde, ele vai ter que andar umas casas para trás aí, né? Ele vai ter que reconstruir essa base dele, então ele não vai ter condição de se colocar como um pré-candidato a presidente com a liderança nacional. Então ele vai ter que voltar, vai ter que se reconstruir. Ele vai ficar uma liderança menor, né? Porque hoje, goste ou não do João, ele é uma liderança em ascensão. Se ele perde essa eleição, ele vai ter uma situação que aí o que ele vai fazer? Ele vai, por exemplo, né? Ele não vai poder voltar para a prefeitura, porque ele já foi reeleito, né? Pelo menos na próxima eleição ele não vai poder. Ele também não vai poder voltar a ser deputado, né? Então ele vai ter que dar um recuo estratégico. Ele vai tentar reorganizar ali para vir em 2030 depois, quando a Raquel Lira já não puder se reeleger. Se ele fizer isso, mesmo que ele fizer isso, ele já vai vir numa posição de maior fraqueza e ele vai vir numa posição que ele vai ter que reorganizar esse campo dele. Então, de certa forma, ele já sai derrotado politicamente de cara, e aí ele sai muito mais para tentar se reconstruir do que para tentar se projetar como uma liderança nacional, e uma reconstrução que ele já vai estar mais fraco, né? Sim. E o PSB, Partido Socialista Brasileiro, perde o poder de atração, né? Também. Perde, exatamente, é uma coisa... Essa jornada de partido médio para partido grande passa a ser uma jornada de lutar para se manter um partido médio, né? Exatamente, porque aí, a nível local, o PSB ele vai se enfraquecer. Isso já está acontecendo, inclusive, né? É um fenômeno da política brasileira que depois eu peço para o pessoal observar como que ocorre essa migração dos prefeitos em relação aos governadores, porque geralmente os prefeitos eles vão em direção aos partidos dos governadores. Uma coisa que provavelmente vai acontecer, e que já está acontecendo de certa forma, vai ter prefeito saindo do PSB para ir para o PSD, para poder ficar, ou para um outro partido ali
a nível local para ficar na base do governo da Raquel Lira. Então, quando você observa a política estadual, você percebe que há uma correlação entre o partido que está no governo e os partidos que são na prefeitura. O PSB hegemonizou Pernambuco por muito tempo, então você via ali a liderança nacional do PSB era de Pernambuco, a maior parte das prefeituras de Pernambuco eram do PSB, só que agora, sem uma força política do João Campos, sem esse poder de atração, isso vai se esvaziando com o tempo. E aí o PSB passa a entrar nessa lógica, uma lógica que aconteceu muito com o PDT depois do Brizola, né? Ele vai ter que se virar, vai ter que fazer o que for possível para poder manter o que tem de deputado, para manter o que tem de estrutura política, porque a situação deles já não é tão boa, né? Eu ia até dar uma olhada. O PSB hoje tem 3 governos, né? Tem o do Maranhão, que não é bem PSB das ideias, né? O Brandão, ele era do PSDB, ele era vice do Dino, né? Sim. Ele tem, e está saindo agora também, então já não vai manter. Tem a Paraíba, que eu confesso que eu desconheço como é que está a situação na Paraíba agora, e tem o Espírito Santo, que é o Renato Casagrande, que é também um PSB, mas não é tão bem assim, tão à esquerda assim. O Espírito Santo é o estado proporcionalmente mais bolsonarista da região sudeste. O Casagrande não vai ser candidato à reeleição, ele não pode mais, ele deve se eleger senador. E até onde eu sei, o sucessor dele não é do PSB, né? Então ainda tem isso. Então, ainda vai depender do que vai sair do partido. A não vitória do João Campos nessa eleição pode representar o início de um declínio bem acentuado do PSB nesse aspecto. Não, e ao mesmo tempo você tem, porque tem 2 nomes, né, que a gente até nem mencionou aqui, mas que são nomes que podem ter pretensão no PSB, né, que é o vice-presidente, o Alckmin, e o ministro do Supremo, né, o Flávio Dino. Né? Então também tem uma questão aí da disputa pelo, né, sem contar o Carlos Siqueira, que é o cara da máquina do PSB, né, que não tem uma expressão política nacional, mas é o cara, isso nos partidos é sempre importante, que é o cara quem controla a máquina, né, quem é o burocrata do partido que controla a máquina, né. Então, interessante esse processo. Não, ainda tem uma outra situação também, né, Mauro? É possível que isso aconteça, se o Lula se reelege e não termina o mandato. Aí o Alckmin vai estar na presidência com o PSB. Pois é. Também tem isso. Né? E olha aqui, isso aqui não é mau agouro nem nada, tá? Essa questão do Lula não terminar o mandato é um tema que se fala, comenta aberta no PT, por exemplo, na eleição passada. Esse já foi um tema. Quando o Alckmin virou vice, a alegação da parte do PT que não queria o Alckmin de vice era, pô, se ele morre vai ser o Alckmin. Naquela época era um Alckmin vindo do PSDB, né? Isso. Então, não, e assim, não é uma realidade. O Lula, se ele ganhar a eleição agora, ele vai assumir com 81 anos. Pois é. Assim, já é uma idade relativamente avançada, não é nenhuma surpresa, não é algo extraordinário essa possibilidade, não. Sim. Agora, o que eu queria falar contigo, a partir dessa situação de Pernambuco e desse caso do PSB, é o seguinte, Crepe, você de certa maneira tocou nesse assunto já, mas eu queria ouvir de você uma avaliação mais geral, que é a jornada dos partidos originalmente de esquerda ou de centro-esquerda rumo ao centro e até a centro-direita. Então você pega todos os partidos hoje, né, com essa que vieram da esquerda ou de uma centro-esquerda no passado, estão fazendo uma jornada rumo ao centro, tá? Bom, começando do próprio, a gente não lembra, mas o PSDB lá atrás era um partido social-democrata de centro-esquerda, tá? Quando ele foi fundado. Covas, o próprio Fernando Henrique. Serra já foi de esquerda, gente. Pode não parecer. O Serra já escreveu muita coisa com a Maria da Conceição Tavares, inclusive. Exatamente, foi presidente da UNE, foi, né, alguém que tem uma trajetória, uma origem de esquerda. Então, e aí você pega o PT, a mesma coisa. O PT já foi um partido de esquerda, né? Hoje eu digo que o PT é um partido generosamente de centro-esquerda, mas caminhando para o centro. O PSB, você falou agora. Tá?
Se a gente olha o PCdoB é a mesma coisa. O PCdoB tem uma jornada, até porque ele se tornou um satélite do PT, né, com a federação, também acompanha o PT nessa jornada rumo ao centro. O PDT, né, obviamente, e até o PSOL. Você tem uma parcela do PSOL da esquerda, está lá o Jones agora no PSOL, tem a Sâmia, o Glauber, mas o PSOL, a parcela majoritária do PSOL, até agora, né, com Boulos, também fazendo a jornada rumo ao centro, né? Então parece ter uma atração, o centro. Engraçado, né? Porque o centro político não tem relevância nenhuma do ponto de vista nacional, não elege presidente, não. Mas as teses do centro parecem exercer uma capacidade de atração muito grande essa turma que saiu lá da esquerda ou da centro-esquerda no passado, né? Não, exatamente. Não, e até uma curiosidade, né, Mauro? Você estava falando dessa questão do próprio PSDB, né? Quando você... duas curiosidades sobre essa questão do PSDB que são muito interessantes, que elas envolvem a mesma figura, né? O Franco Montoro, ele foi um dos fundadores do PSDB, inclusive, foi governador de São Paulo, pelo PMDB na época, né? Mas o Montoro, ele era um democrata cristão, né? Ele tinha uma origem democrata cristã e tudo. E ele era contra o PSDB se chamar PSDB, né? Tem um amigo meu, o Pedro Ribeiro, lá do Comunhão Popular, que ele gosta muito, né? Ele é dessa vertente democrata cristã e tudo. Aí ele estava comentando comigo que o Franco Montoro ele foi contra o PSDB se utilizar do nome social-democracia. E aí um parêntese, tá? O Montoro, ele articulou a participação dos lucros dos funcionários na Constituição e que foi regulamentada lá na época do Itamar Franco, lá no último dia lá do governo do Itamar, na época que o Ciro era ministro da Fazenda, e ele articulou uma outra coisa também, que é a participação dos trabalhadores nos conselhos das empresas, na Constituição. Isso é obra do pessoal do Montoro, do PSDB, que ainda não foi regulamentado, tá? Isso é uma coisa que é uma pauta boa, é uma pauta que eu acho que a gente tem que abraçar, inclusive, entrar com ela para poder regulamentar essa pauta. E o Montoro, ele era essa liderança, né? E o Montoro, ele era contra o PSDB usar o termo social-democracia, porque ele falava o seguinte, olha só como é que ele foi profético, né? Que ele falava assim, olha, gente, se a gente usar esse nome, o PT ele não vai sustentar esse discurso mais radicalizado da esquerda por muito tempo. Eles não vão conseguir sustentar, o PT vai caminhar para o centro ao longo da trajetória deles, e isso vai empurrar a gente para a direita. Se eles fizerem isso, eles vão empurrar a gente para a direita. Profético, hein? Foi, exatamente. Ele falou, olha, se eles fizerem isso, eles vão... Porque a gente não tem base social para sustentar esse enfrentamento social-democracia, a gente não tem sindicato. O FHC mesmo também, ele reclamava dessa questão de ser um partido sem sindicato, né? O pessoal depois me lembrou também o Pedro, tem um outro rapaz também que eu tenho contato com ele agora, o André Melini, que é um professor de economia lá de Rondônia, muito bom também, que tem todas essas questões, né? Só que o PSDB, de certa forma, né, ele já tinha uma predileção para ocupar esse espaço aí dessa centro-direita, porque eles nunca tiveram uma base social à esquerda, isso é uma coisa que acabou sendo muito marcante na trajetória política deles. Então, se você pega esses grandes partidos social-democratas, são partidos que têm origem nos sindicatos, então são partidos que têm origem sindical, que têm origem no movimento comunista, no movimento socialista. O PSDB não, é um partido de quadro, é um partido de parlamentares, e a social-democracia deles já nasceu no DNA deles ali, essa social-democracia de terceira via, né, que a gente ficou que é muito marcada aí na Europa ali pelas políticas do François Mitterrand na França, pelas políticas do Tony Blair, do Gerhard Schröder. Então há um entusiasmo, né, em relação a essa terceira via que de certa forma já está no DNA do PSDB há muito tempo. Só que como eles eram um partido sem base, que eles eram um partido sem muita força política calcada ali nas ruas, calcada ali em movimentos organizados, foi muito fácil para eles fazer essa transição. Eu acho que isso é um problema
esse acaba sendo um problema em relação a essas guinadas, né? Porque são vários partidos que eles não têm uma base muito sólida em movimentos organizados, são partidos que acabam dependendo muito dessa estrutura de quadro, essa estrutura parlamentar, e para poder sobreviver enquanto máquina partidária, esses partidos eles acabam entrando nesse jogo fisiológico, que é uma espécie de atalho para o poder. O PSOL, de certa forma, fez isso, né? Eu já fui do PSOL por um tempo, convivi internamente dentro do PSOL, e um dos atalhos que o PSOL pegou para fazer ali foi o atalho de se aproximar do lulismo para ter o voto legislativo do lulismo. Isso. Porque a lógica do PSOL era assim, o cara já vai votar no Lula e no PT para presidente, então deixa ele votar neles para presidente, mas eles votam na gente para o legislativo. Então a gente se aproxima deles no discurso e vira uma opção de voto para o legislativo. Isso foi uma aposta que, de certa forma, até deu certo para o PSOL, tanto que eles aumentaram a bancada deles. Só que o problema é que você perde um pouco dessa demarcação ideológica, porque na hora que você faz isso, você vira dependente do voto lulista. Você cria uma dependência do voto lulista que te impede de bater de frente para poder mudar. Tanto é que se o PSOL agora, a partir desse outro ciclo, se ele quiser dar uma guinada à esquerda, vai ter um custo eleitoral para eles. Eles vão ter que calcular esse custo eleitoral. Além do racha, né? Isso, exatamente. Isso vai ter um custo eleitoral. Se o partido continuar unido, porque ainda tem isso. Se o partido continuar unido, porque vai ter um custo eleitoral. Você não se aproxima, fica junto por um tempo, depois você rompe e você acha que não vai ter custo eleitoral. Claro que vai ter custo eleitoral. Então, eu acho que o que acontece muito nesses partidos e da política brasileira é muito disso, Mauro. É a questão do atalho de você querer ter uma máquina forte na sua mão, via um atalho político, que é esse atalho do fisiologismo, e é também um problema que acontece com vários partidos, que é essa falta de projeto, né? Não existe nenhum grande projeto pautando esses partidos mais à esquerda no Brasil. Junto a isso, você tem uma direção que ela depende de certos feudos regionais para poder existir. Sim. E esses feudos regionais, eles vão pensar nos interesses deles, eles não vão pensar no interesse partidário mais amplo. Sim. Então, o PSB, quem manda no PSB é Pernambuco. Se Pernambuco decidir que vai dar uma guinada à esquerda, vai dar uma guinada à esquerda. Se dá uma guinada à direita, vai dar uma guinada à direita. Paciência. E é assim que funciona a política e as grandes decisões desses partidos. Agora, mas existe uma força muito grande de atração que vai se estabelecer a partir da segunda metade dos anos 90, governo FHC, né? E em escala internacional e nacional, que é o advento, a hegemonia do neoliberalismo, né? Então, sim. E que junto com o neoliberalismo vem uma visão tecnocrática da política, né? O exercício da política é um exercício de uma técnica, né? De planilhas, e isso toma conta de todo esse campo aí, né, que passa a adotar. Você pega esses ministros aí do governo Lula, o Haddad, tudo gente com cabeça de planilha e essa visão técnica, né, do exercício da política, né? Isso vai tomar conta de todo esse segmento aí, do Centrão ao PT e até segmentos do PSOL hoje, né? O próprio Fernando Henrique Cardoso, na hora que ele reorganiza o Estado brasileiro, ele faz de uma forma muito interessante. Ele realmente, assim, as pessoas elas vão... Ele realmente é o presidente mais importante da redemocratização, assim, sem sombra de dúvida. E aqui eu não estou falando em termos de elogio, não, tá, gente? Porque ele reorganiza de um jeito que, na época, por exemplo, desse período que a gente chamou do desenvolvimentismo, ainda tinha uma relação de dependência das figuras, dessas grandes figuras, dessas lideranças regionais, dessas oligarquias regionais, em relação ao modelo desenvolvimentista. Então, por exemplo, você tinha ali um banco regional que você dependia de botar um sindicado teu ali no banco regional. Então você dependia dessa estrutura que sobreviveu do desenvolvimentismo para poder se manter politicamente, né? Um exemplo que eu trago aqui. O FHC ele desmontou isso de um jeito que ele centralizou essa dependência, sim, dentro da reforma do Estado e dentro de um processo de financiarização da economia, dentro de um processo de institucionalização dos marcos
do assim chamado neoliberalismo, e ele reorganizou isso na política nacional. E na hora que ele reorganizou isso, ele pegou esse fisiologismo e botou a serviço desse processo. E aí ele começou a fechar algumas vias ali em relação a esse período anterior e começou a abrir essa via dessa financiarização. E aí entra essa avalanche neoliberal, porque a política ela fica reduzida a uma questão de gerir melhor o modelo, mas o modelo em si ele não é discutido, né? Só que aí olha que coisa curiosa, Mauro. Quem está oferecendo ruptura, pelo menos no aspecto retórico, é a direita. Quem está oferecendo ruptura no aspecto retórico e nesse aspecto de rompimento, nesse aspecto de enfrentamento, é a direita. Eu estava acompanhando lá no Reino Unido, né? Está tendo um processo no Reino Unido muito, muito curioso. Lá no Reino Unido, a polarização bipartidária implodiu, né? Você tem o Partido Trabalhista agora está numa crise muito forte, eles vão trocar de liderança agora, é uma questão de tempo. O Partido Conservador, que é o partido tradicional da direita lá, também desmoronou. E você tem um partido de direita, né, que já é, se a gente pode considerar de extrema direita, que é o Reform UK, que é o partido do Nigel Farage, partido oriundo da galera do Brexit e tudo. Só que, olha que loucura, agora tem um partido que está à direita do Reform UK. Uau. É um partido que chama Restore Britain, que é uma racha à direita do Reform UK, que é um partido de direita que fala abertamente em revolução, em ruptura, e já está com quase 10% das intenções de voto. Quase 10% das intenções de voto. E quem está explorando esse sentimento de revolta, e quem está explorando essa linguagem da ruptura é a direita. Está explorando, está sendo bem sucedido em relação a isso. De certa maneira está acontecendo aqui no Brasil, né? Com esse missão aí, o MBL. A linguagem deles é essa, uma linguagem revolucionária. A direita do bolsonarismo. Né? Exatamente. É a linguagem revolucionária. Eles têm uma linguagem revolucionária. Agora, o único problema é que a linguagem é revolucionária, o conteúdo é o modelo econômico do FHC. E aí, essa é a limitação que eles colocam, né? Está muito bem colocado. A partir disso tudo, você fez um outro vídeo que eu achei muito interessante, dialogando com a entrevista que o Haddad deu para a BBC Brasil. Tá? Porque é um tema que é isso, né? É um tema central hoje no petismo, por que é que esse governo é tão bom, mas o Lula não cresce, o Lula está estagnado, por que Lula não é carregado nos braços do povo se esse governo é tão bom, né, na visão, né? Todas as planilhas mostram isso. E essa é uma questão que não é apenas do setor mais tecnoburocrático do petismo, né? Você pega aí, nós vamos falar dele mais tarde, sobre a questão internacional, se der tempo, vai dar, que é o Breno Altman, a mesma conversa. O governo é muito melhor do que a população identifica, né? Então, o teu a culpa da rejeição, né? Então, esse é um tema no petismo hoje, que é a questão de qual é a culpa? Quem é o culpado pela rejeição? Né? Eu acho que, inclusive, tem um olhar extremamente preconceituoso em relação ao povo brasileiro, né? Tá quase chegando no limite que o povo não sabe votar, né? Como é que se analisa essa questão do diálogo dessa cúpula petista, seja ela de direita, centro ou esquerda do PT, com a rejeição popular cada vez maior ao partido? Essa entrevista do Haddad é uma entrevista muito interessante, né? Ele deu essa entrevista para a BBC, é bem longa, inclusive, e ele repete várias coisas, né, que a gente costuma comentar aqui, né? Inclusive, ele fala lá na entrevista do ajuste fiscal, fala que o Lula fez o ajuste fiscal, fala que o Lula foi mais responsável fiscalmente do que os outros governos e fala reclamando, que ele recebeu um Fundeb acima do que gastava e recebeu um BPC desajustado, né? E aí... Aqui tá, esse é o trecho, tá? Ele aqui exatamente reclamando do Fundeb e reclamando do BPC e do Bolsa Família. Exatamente. O Fundeb, que é essencial para pagar salário de professor em estado e município, que se não fosse o Fundeb a situação seria caótica, mais do que já é, né? E não pensem que não é caótica, ela é bastante caótica.
Só que o problema, né, Mauro, existe uma dificuldade dessas figuras, eu acho que existe uma dificuldade geracional, que é uma dificuldade deles entenderem que a política mudou drasticamente, que eles não estão fazendo política mais em 2006. Eles não estão fazendo política mais em 2006, eles não estão fazendo política mais naquela época que o Lula juntava apoio de tudo quanto é gente, tudo quanto é liderança partidária e botava todo mundo no bloco dele na base do conchavo. Isso já não adianta, porque essas pessoas não vão tirar dividendo eleitoral disso mais. Não adianta uma liderança hoje do MDB de São Paulo embarcar no projeto lulista e achar que vai ser bom para ela. Igual agora está acontecendo, Mauro, em Minas Gerais, que é o seguinte, o palanque do Lula em Minas Gerais agora, pelo que está se desenhando, vai ser a candidatura de um rapaz do MDB, que era chamada Turma do Chapéu, que era uma galera tucana, jovem aí, era meio com a ala jovem do PSDB, herdeiro político do Aécio e do Anastasia, ex-aliado de tudo quanto é gente aqui de Minas Gerais, figurinhas carimbadas. Não sei se você conhece a figura do Marcelo Aro, né? O Marcelo Aro, ele comanda um conjunto de vereadores ali na Câmara de Belo Horizonte, e agora ele está ensaiando uma aliança com o Lula para ele ser o palanque do Lula numa candidatura do MDB. Inclusive, esse cara foi ele assinou um pedido de impeachment contra a Dilma na época da queda da Dilma, né? E se mobilizou, foi fundador do Livres, inclusive, consultor do Livres aqui no Brasil. E por que eu estou falando isso, né? Esse cara, ele não vai ganhar nada com essa aliança, em termos políticos eleitorais imediatos, ele não vai ganhar nada. Ele não vai, não é uma questão de você ir lá e apoiar o PT, e aí com isso você vai ganhar força político-eleitoral. Você não está mais em 2010. O custo de você apoiar, de você dar um palanque para o Lula, por exemplo, é muito alto, porque existe uma máquina bolsonarista que vai te moer no processo eleitoral e você vai sofrer com isso. Quem percebeu isso com muita clareza e está se afastando do Lula porque quer, é o Calil. O Calil, na última eleição, ele virou o candidato, vamos dizer assim, ele virou o candidato do Lula, né? Ficou muito nessa sabugice em relação ao Lula. Ele perdeu o voto que ele tinha, que não era lulista, sendo que o voto lulista ele já estava garantido com ele, então ele acabou. A mesma coisa o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. Exatamente. E está dizendo que nem sabe se vai fazer campanha para o Lula. Né? Exato, ele sabe, porque isso daí é prejudicial para ele. E aí, o problema é isso, eles estão achando que eles estão fazendo política nessa época, eles acham que a comunicação de internet é uma extensão dessa linha política que eles vão propor a nível nacional, e aí a comunicação via internet, ela, ainda que ela consiga se adaptar em termos de linguagem, ela é muito ruim. Ela é uma comunicação de internet que ela está ancorada numa leitura errada da realidade. E aí é o ponto que você mesmo colocou. Essa ideia de achar que, olha, nós somos os informados, nós somos aqui as pessoas que estudam, que leem, que acompanham os debates teóricos, os debates políticos, e o povo é desinformado. O Haddad fala isso na entrevista, ele vira e fala que não dá para saber, como é que você debate com a pessoa que bebe detergente hoje e tal. Assim, isso foi muito caricato, isso realmente foi um absurdo, né? Essa questão da IP foi muito absurdo, só que o problema é muito mais amplo do que isso. Uhum. Não é meramente uma questão das pessoas estarem desinformadas, as pessoas não saberem o que está acontecendo. A meu ver, existe um sentimento da população que é um sentimento de cansaço com a política, e o PT, goste ou não, ele está na política há um tempão, ele governa o Brasil a maior parte do tempo no século XXI, então ele é identificado com o sistema político, não tem como fugir disso. E há uma questão bem concreta também, que não houve uma ruptura tão forte em relação ao final do governo Bolsonaro, e isso é muito fácil de constatar. Se você pega o governo Bolsonaro, você pode dividir o governo Bolsonaro mais ou menos ali em dois, né? Você tem o início do governo Bolsonaro, com uma espécie de continuidade do governo Temer, com um pouco mais de radicalidade, com a retórica mais explosiva do bolsonarismo, que é ali 2019, início de 2020.
você tem esse período da pandemia, que foi essa confusão toda, provocada pelo Bolsonaro, diga-se de passagem, né? E você tem esse período de retomada da pandemia, que é um período de ampliação de investimento, que é um período em que há uma flexibilização maior das regras fiscais, e o resultado disso é um maior crescimento econômico, uma maior queda do desemprego e uma maior melhora de vida das pessoas. Isso aconteceu, gente. Só que aí o que aconteceu? O governo Lula, ele se insere dentro dessa lógica, dentro desse período. Então ele vem como uma continuidade, pelo menos nesse aspecto, não das políticas, teve política diferente, teve mudança, mas no sentido dos resultados que estavam sendo entregues. Então, para a população, não é como, pô, a população não está lendo assim, nossa, houve uma melhora brusca na minha vida em relação ao que aconteceu no final do governo Bolsonaro. Não, houve melhora sim, mas ela é uma continuidade em relação ao que vinha acontecendo. Então, se você pega dado de investimento público, o investimento vem na esteira ali do que vinha já no final do governo Bolsonaro, o dado de queda de desemprego, a queda mais brusca ela acontece em 2021 e ela vai caindo ali a um ritmo mais devagar depois. Então, você tem tudo isso somado junto a um cansaço e um sentimento de melhora. E aí entra, eu acho que é a última coisa da internet, que é o seguinte, eu não vou muito nessa linha de que a vida hoje está muito pior do que estava antes, ou de que eu não sou tão saudosista do passado em relação a esse ponto. Só que uma coisa que a internet ela faz com as pessoas é que ela joga luz em problemas que antes a gente não percebia. E ela joga luz em uma série de questões, ela dá vazão a uma demanda de mudança que ela não está sendo representada pela política tradicional. E aí o PT entra dentro desse bolo. E aí, por conta disso, eles acabam sofrendo essa rejeição. E eles acabam tendo dificuldade de entender isso, achando que é só uma questão de interpretação. Olha, muito, muito interessante. Deixa eu ler aqui 2 comentários, ou, na verdade, registrar a colaboração da Margarete Gonzato, o Café Pingado Amargo. No Rio, o garotinho está prometendo criar um BNDES Rio, um garotinho que já foi do PSB também, diga-se de passagem. Quase foi para o segundo turno, inclusive. Quase foi para o segundo turno pelo PSB. Né? Agora, Crepe, há uma questão que em que pese toda essa fumaça, qual é efetivamente o projeto lulista, petista para o país? E a gente tem eu já passei aqui mais de uma vez, tem um momento antológico, né? Adoro o Rogério Seron, né? Que era o secretário, agora é o secretário executivo, é o segundo homem do Ministério da Fazenda, porque ele não esconde, né? Não é que nem o Haddad, não é que nem essa turma, não, ele fala mesmo qual é o projeto para o país. E hoje você tem uma pessoa que é vista como de centro-esquerda, amada pelos petistas, que é a Simone Tebet, né, candidata ao Senado lá. Está no PSB, por sinal, também no PSB, no Partido Socialista, e vai ser a candidata ao Senado do PT. Tem uma entrevista que ela deu para Miriam Leitão, cara, que é uma pérola, porque ela desnuda o projeto do governo de maneira impressionante. Está aqui, ó. Vou te mostrar para entender o que é o governo Lula 3, né? Olha isso aqui. Vou botar um trechinho aqui dessa entrevista. Realmente é antológica essa entrevista. Tem algum foco de corte de despesas possível hoje, depois de todo o conhecimento que ele só fala em corte de despesa, né? É só disso. Assessoria? É só disso. Essa resposta eu posso te dar de forma bem objetiva. Olha. Eu conheço a realidade da política brasileira, não faço política há pouco tempo, e fui do Congresso Nacional nos últimos 8 anos. Né? Nós achávamos que teríamos um parceiro mais fiscalista no Congresso Nacional, não foi? Eu lembro. Esse é sensacional, cara. Nós achávamos que ia ter um parceiro mais fiscal. É sensacional isso. E ela continua essa entrevista. Hã? O Congresso não estava direito o suficiente. Pois é. Não foi o que aconteceu. Seja na PEC da transição, eu participei dela, fui responsável também por ela, não estou me eximindo de nenhuma responsabilidade, seja em relação ao arcabouço, que não foi aprovado do jeito que nós queríamos, seja em relação a esse novo... O arcabouço foi brando demais, ela diz. Quer dizer, o Congresso flexibilizado, na verdade. E diminui a contenção. Então, não é o Congresso fiscalista que nós imaginávamos. Então, não adianta dar murro em ponta de faca. Democracia é isso e temos que conviver. Né? E não temos que fazer política em relação a isso. Faz parte do jogo democrático.
Dentro disso, e com o pragmatismo que a vida inteira me pautou, eu vejo na janela de 26 a oportunidade que eu não estou vendo na janela de 2024 e 2025. Explico muito rapidamente. 2022, a janela de novembro e dezembro de 2022 foi a janela da gastança. Precisávamos recuperar políticas públicas, farmácia popular, enfim, Bolsa Família, etc. Ciência, tecnologia, educação e inovação. Tá. E gastamos. Injetamos 140 bi a mais, né, por ano, que aí é acumulado ano a ano. Veja a qualificação que ela faz, né, para 2023, 2024, né? Foi o tempo da gastança. Essa é a maneira, né, que ela fala. Gastos públicos. Chegou o momento em que 27, seja quem for o próximo presidente da República, não governa com esse arcabouço fiscal, com essas regras fiscais, sem gerar inflação, dívida pública e detonar a economia. Então, nós temos uma janela de oportunidade que não é agora, a véspera de uma possível eleição em 2026, não é por conta nossa. Converse com 54 senadores que vão para a reeleição. Eles não querem tratar desse assunto, eu não tenho dúvida. Se fosse por nós, a gente baixava o sarrafo já, mas o Congresso não vai topar. Não os critico. O que nós temos de janela de oportunidade, ao inverso, avesso do que foi feito em 22, em 26, em novembro e dezembro, seja o presidente Lula candidato e reeleito, seja um outro candidato, um outro presidente eleito, é fazer o dever fiscal. É cortar gastos, cortar o supérfluo, fazer uma política num arcabouço mais rigoroso, que não mate o paciente, obviamente, né? A diferença mais rigoroso. O remédio está na dose, mas que permita garantir sustentabilidade de vida pública, baixar juros, baixar a inflação e fazer a economia crescer. Essa janela de oportunidade. Cara, é antológico isso, né? Aí o programa do governo. Aí as pessoas acham que a gente está desinformando ao enfatizar isso. Tem muita gente que critica a gente na internet aí, né, cara? Que a gente enfatiza esses pontos. Quem tá falando é a Tebet. Se eu tivesse lá, se eu tivesse a oportunidade de perguntar para ela, eu perguntaria para ela o que ela está chamando de supérfluo. A aposentadoria do pobre é supérfluo? Eu perguntaria isso para ela. Eu perguntaria se o salário do professor é supérfluo, se a infraestrutura de uma escola é supérfluo, se o BPC é supérfluo, porque assim, ela fala de um jeito, e aí você vê, Mauro, isso é uma candidatura que está sendo chamada de centro-esquerda. É uma figura que está sendo chamada de centro-esquerda na política brasileira hoje. Esse discurso é o discurso do Aécio Neves em 2014, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. O Aécio Neves, Bolsonaro, de certa forma, era esse. Entendeu? E aí vira uma situação. Você repara para você ver o discurso dela todo ancorado nas premissas econômicas neoliberais, que é, se gastar demais vai gerar inflação, vai expandir a dívida pública, isso vai gerar inflação, vai expandir essa expansão da dívida pública vai forçar o aumento dos juros, porque o raciocínio deles funciona nessa lógica. Que o raciocínio deles funciona assim, a culpa dos juros altos é da questão fiscal, e aí a gente precisa de um arcabouço fiscal ou de um teto de gasto para dar previsibilidade para reduzir a relação dívida-PIB, para isso forçar uma redução dos juros de uma forma sustentável, né? Então, esse é o arcabouço econômico do neoliberalismo. E na hora que a gente acusa eles de neoliberais, a gente está errado. Eles estão enunciando isso, eles estão reproduzindo isso. Kremp, o governo do Lula 4, se ele vencer a eleição, vai ser um governo ainda mais à direita do que esse. Também acho. Do José Genuíno, de outros lá, né, da chamada esquerda do PT, dizer que vai ter giro à esquerda. Não vai ter. Vai ser mais à direita. Tá aí a Simone Tebet dizendo. Você viu a fala no meu vídeo do Haddad? Eu botei um trechinho lá da fala do Guilherme Melo também na CNN, que é recente. Ele falando, olha, em 2027 nós teremos superávit primário. Eu estou garantindo para vocês aqui que nós vamos ter superávit primário. Aí ele vai lá fazer a defesa. E detalhe, o Guilherme Melo, sobrinho do Beluso, que é considerado da ala desenvolvimentista do governo. Né? Que é considerado da ala desenvolvimentista do governo. Ele indo lá na CNN prometer que vai ter superávit primário em 2027. E que não vai mexer no arcabouço fiscal.
se Lula vence a eleição, você imagina que será um governo ainda mais neoliberal mesmo? Com certeza. Não, vai ser um governo de reafirmação desses princípios que eles já estão defendendo agora. Um governo que, na minha opinião, ele vai estar num cenário que ele vai estar politicamente mais enfraquecido e sem nenhuma disposição de enfrentamento. Sim. Essa é uma realidade, né? Porque posso estar enganado, não sei qual é a tua projeção, mas acho difícil o PT sair dessa eleição com uma bancada mais forte na Câmara ou no Senado, né? Eu também acho. O governo estadual também vai sair mais enfraquecido. Uhum. Última questão. Você fez esse vídeo aqui. Eu acho que dialoga muito com o que temos falado, que é isso aqui. Lula e o imperialismo. Lula pode frear Trump? Você fez esse vídeo a partir até porque você fez esse debate lá no Twitter, né, de maneira breve, e aprofundou aqui, tá? Que é esse tweet do Breno Altman, da esquerda do PT. Obviamente são legítimas críticas ao governo Lula e suas limitações, mas quem analise com um mínimo de bom senso a ofensiva dos Estados Unidos na América Latina chegará à conclusão de que a reeleição do líder petista é decisiva, imprescindível para tentar conter a agressão imperialista. Então, primeira questão, porque de vez em quando tem o pessoal lulista que vem aqui, fica xingando a gente, falando mal, dizendo que a gente é responsável, que a gente vai eleger o Flávio Bolsonaro, coitadinhos de nós, né? Como se tivesse essa força toda. Agora, eu sempre digo, é óbvio que ninguém aqui vai votar no Flávio Bolsonaro. Exatamente. Eu vou votar no Lula no segundo turno. Mas irei votar no Lula no segundo turno, não sei qual é a tua intenção. Então, isso não interessa. Mas é o que eu digo aqui. Gente, mas é a questão. Injeção na bunda é melhor que injeção na testa. Mas é injeção. E ninguém faz campanha para tomar injeção, né, Mauro? Esse é o Oi? ponto. E ninguém faz campanha para tomar injeção. Pois é. E é isso que nos espera. Então, nós somos, né? Você é analista, eu sou jornalista, eu tenho uma obrigação com a verdade, não com os projetos políticos de A, B ou C, inclusive, nem do Jones, propriamente, né? Isso aqui apesar de ser ele, né, o fundador desse canal, a gente tem compromisso com o jornalismo e com o registro daquilo que de fato está acontecendo. Não é? A gente tem uma convergência grande hoje, né, de pensamento. Agora, e você debateu esse assunto. Eu achei muito curioso porque foi muito a ver com a nossa manchete de 2 dias atrás, né? Trump decidiu intervir em todas as eleições da América Latina, né? E chamei a atenção aqui para o fato de que ele ganhou todas aí em 2025. Ele ganhou em Equador, ganhou a eleição legislativa na Argentina, ganhou em Honduras, ganhou na Bolívia, ganhou no Chile, agora está essa disputa no Peru, está essa disputa na Colômbia e está disputando o Brasil e Haiti agora em 2026. Será que ele vai ganhar todas? Parece que não, mas tem chance. Então você tem um cenário de fato de uma ofensividade do imperialismo muito maior do que tinha com o governo Biden, né? Em que o governo Biden estava meio que deixando a América Latina correr solta, né? Agora não. E aí, como é que você olha esta ideia de que o Lula, de fato, seria um freio relevante para o império na América Latina? Não, assim, esse negócio do Biden também correu solto mais ou menos também, até porque as relações aí igual do PT com o Partido Democrata são cada vez mais sólidas, né? Então, eles tinham certas nuances ali, certas proximidades que também não era tão antagônico aos interesses deles ali naquele momento. Mas eu realmente acho que a derrota a vitória do Lula é uma derrota para o Trump. Eu acho que isso está pacificado, assim, acho que ninguém vai defender isso a preço de hoje. O Trump quer um candidato para chamar de seu no Brasil, que é um presidente para chamar de seu no Brasil, e é só ver o posicionamento das candidaturas à direita em relação ao tarifácio. Eu acabei de ver, inclusive, o posicionamento do Caiado defendendo a posição do Trump. Então, assim, eles querem uma aliança com os Estados Unidos, uma articulação com o governo Trump. O problema é que o Lula, efetivamente, ele
tem feito muito pouco para poder enfrentar isso. E assim, gente, mas o que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. Então, assim, se ele não pode fazer nada, então não vamos discutir isso em relação a votar no Lula, não. Então, esquece isso. O Lula não pode mudar nada em relação a isso. Então, não vamos usar isso como elemento para dar voto no Lula. Porque se eu uso isso como elemento de mobilização eleitoral, no sentido, olha, precisamos sair de casa para votar no Lula porque o Lula vai frear o avanço do imperialismo do Trump. Beleza, então ele vai fazer isso como? Qual que é a articulação do Lula para frear isso? E aí, a situação que ele está colocado hoje é um governo fantoche dos Estados Unidos na Venezuela, um governo quase que fantoche dos Estados Unidos na Argentina, um governo totalmente subserviente no Paraguai, a Bolívia está em caos completo e o governo brasileiro está do lado do governo da Bolívia, e o governo da Bolívia, inclusive, que endossa a narrativa do Trump em relação ao Brasil, essa narrativa de classificar o PCC e o CV como organização terrorista e tudo, e a Colômbia agora em risco de perder o segundo turno lá também com um candidato alinhado ao Trump. Quando o Lula assumiu o governo em 2023, você tinha mais alinhados a ele ali, você tinha Chile, Colômbia, Bolívia, de certa forma, Chile, Colômbia, Bolívia, Argentina e México. E Argentina, E, de certa forma, até a Venezuela, se a gente for parar para pensar. Então, era para ter se utilizado disso para pensar alguma coisa ou não? Era para ter pensado alguma série de iniciativas ali em conjunto ou não? Por exemplo, esses países todos aí poderiam pensar estratégias mais avançadas ali de uma integração regional, estratégias mais regionais de desenvolvimento, ter pensado um conjunto de obras ali entre os países para poder aprofundar a integração econômica entre eles. O Brasil deveria ter se articulado para salvar a Argentina naquele momento. Todos esses países poderiam ter pensado em conjunto em relação a isso. Eles deveriam ter pensado, olha, isso daí, eu até fiz esse comentário, e depois eu até refleti sobre isso, eu acho que o jeito que eu coloquei nem ficou muito bem colocado, porque eles deveriam ter pensado assim, olha, a vitória de uma figura como Javier Milei na Argentina é prejudicial para a estabilidade da região. Então, tinha que se mobilizar ali para debaixo dos panos, ou nem tão debaixo dos panos assim, salvar a Argentina. Ter um plano ali para tentar salvar a Argentina, de segurar a disparada inflacionária. Mas nada foi feito, assim, nada. Até a ideia, que eu acho boa, inclusive, de ter uma moeda comum para fazer comércio internacional, para desdolarizar os países, para caminhar em sentido de desdolarização, isso foi abandonado, isso morreu, assim, não teve essa discussão. O presidente da Argentina na época, não sei se você lembra, ele vinha no Brasil toda hora, ele ficava discutindo isso, porque isso daí era salvação para eles, isso ia ajudar eles a reduzir a dependência do dólar e o impacto inflacionário do dólar, só que isso não avançou. E aí o governo brasileiro, que tinha capacidade de liderar esse processo, ele não fez. E aí o problema que agora que está colocado ele vai fazer agora, o único grande governo regional agora que tem, não regional porque não é tão perto assim, mas o único governo da América Latina hoje que está mais próximo que a gente poderia pensar que está mais próximo é o governo do México. E aí é uma situação muito diferente, muito mais defensiva. O México, inclusive, com os problemas que eles têm de serem fronteira com os Estados Unidos e tudo. Então, eu sou muito cético em relação ao que ele pode fazer no plano regional ou no plano local para enfrentar os interesses do Trump, para além do que já está colocado, que é não ser um governo fantoche do Trump, que é o caso que seria um governo de um Flávio Bolsonaro ou de uma outra figura aí. É isso, né? Entre um governo fantoche do Trump e um governo que se acomoda à hegemonia do Trump, tem diferença. Mas tem diferença. Mas não é um governo que se opõe ao governo Trump, ou que se opõe à hegemonia, ou que constrói resistência à hegemonia. Não, se acomoda. Eu fiz uma listinha aqui para olhar exatamente para essa questão, né, do governo Lula. Lula, em dezembro de 2022, apoiou o golpe no Peru. Ele saudou o golpe no Peru e diz, inclusive, uma coisa interessante, porque ele falou, o que aconteceu no Peru
a derrubada do Pedro Castillo, que por sinal é a grande liderança do Peru, ele que está sendo decisivo nessa eleição agora, foi nos marcos constitucionais. Quase a questão para se perguntar o seguinte, bom, mas a derrubada da Dilma aqui também foi nos marcos constitucionais, né? Então, loucura esse negócio. Aí, na Venezuela, ele fez o que fez contra a Venezuela na eleição, ele vetou a entrada da Venezuela no BRICS e calou em relação ao sequestro do Maduro. Ele não abriu a boca em relação à fraude do Equador, ao contrário, no dia seguinte à eleição já reconhecia o governo Noboa e se derrama em conversas e abraços e beijos com o Noboa. Na Bolívia, ele soltou uma nota de apoio ao Rodrigo Paz. Essa da Bolívia foi sensacional. Em Cuba, ele faz ainda declarações de apoio a Cuba, mas não tem apoio nenhum, efetivamente, do Brasil a esse momento dramático de Cuba. E a alegação é que não pode mandar petróleo, porque como a Petrobras tem ações em Nova York, então não pode fazer nada. Tá? Em relação a Israel, também a retórica foi muito mais contundente no passado, mas o fato é que o governo Lula em nenhum momento suspendeu as relações comerciais, inclusive de venda de armamentos, compra de armamentos, venda de petróleo, e agora é isso, o sionismo tem um espaço cada vez maior no governo Lula, a ponto do Itamaraty ser sede de um evento sionista. Né? E a gente olha essa trajetória que você falou, Lula afastou o Brasil dos BRICS, né? Inclusive criou problema para a relação entre Brasil, Rússia e China, né? Se deixou seduzir pelo G20 e pelos Estados Unidos. Por exemplo, na América Latina, você falou, o que é feito da Unasul? Acabou a Unasul. Lula. Acabou, O Brasil é o grande, é a potência. Para onde vai? O Brasil, a América Latina vai. Para onde vai o Brasil? Para esse cenário aí de composição com os Estados Unidos, né? É uma coisa, né? É química, é petroquímica, é amor à primeira vista. É disso que se trata hoje, né? Exatamente. A gente tá desorientado e a gente está desorientando a região também. Exatamente. Essa é a realidade. Brasil está de costas para a América Latina, como, né, era uma frase típica ali dos anos 80, 90, volta a ser verdade. Vamos falar agora do assunto mais importante para a humanidade nesse momento. Você já sabe o que é, né? Eu já sei. Que é a Copa do Mundo. Copa do Mundo está aí. Começa amanhã, Copa do Mundo, né? México e África do Sul, a abertura da Copa do Mundo com México e África do Sul. O Brasil joga no sábado com o Marrocos. Quero saber, qual o teu olhar para a seleção brasileira, em primeiro lugar? Você gosta de futebol, né? Pô, adoro. Então Nossa, pronto. Eu sou aficionado, sou nerdola do futebol. Então, total. Bora. Eu sou viciado em Futebol Manager, inclusive, para quem não sabe. Para o quê? Em quê? É um jogo que chama Futebol Manager, que você comanda um treinador, um simulador de futebol, que você é um treinador de futebol. E aí você, estudo questão tática, posicionamento de jogador, atributo. Achei o cara certo para falar sobre a Copa, então. Eu só não instalo ele agora, porque se eu fizer isso, minha vida acaba, né? Então isso é um problema só vai jogar grave. Exatamente, aí minha vida acaba. Aí eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo, porque eu sou quase um dependente em reabilitação por conta disso. Assim, eu vou te ser sincero, eu quero muito que o Brasil saia campeão, né? Já tem um tempinho que a gente não ganha nada, mas tá difícil. Eu não tô muito confiante, não. Eu espero que a gente supere, assim, né? Aí eu espero que a gente supere. Eu não senti firmeza nesse último jogo. Tem que ver como é que vai ser essa estreia. O Brasil tem uma tradição de que quando ele chega desacreditado, ele ganha, né? 94 e 2002 foi isso. Vamos ver se vai acontecer de novo, né? Às vezes a gente engata numa sequência de jogos ali que a gente consegue vencer. A Copa do Mundo é uma competição de tiro curto, né? Mas eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que essa Copa aí deveria ser só no México, né? Os Estados Unidos está fazendo uma vergonha completa, né? A FIFA, inclusive, é uma vergonha, né? Já tem muito tempo, né? Mas ainda assim vou ver, né? Vou acompanhar, quero que o Brasil ganhe, quero que o Brasil se sobressaia, mas espero ser surpreendido, né?
Eles fizeram uma longa eu gosto do reportagem. Ancelotti. Eu gosto do Ancelotti, inclusive. Isso eu confesso. Gosto, também. A gente fez uma longa reportagem ontem sobre todo esse cenário, né? O quanto essa Copa está parecida com as Olimpíadas de 36 na Alemanha nazista, né? Um negócio impressionante o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? A maneira como as delegações estão sendo recebidas, ou a violência, é um negócio chocante, efetivamente. Bom, sobre futebol. Neymar. Eu não convocaria, não, mas se ele foi convocado agora, que coma a bola lá, encarne o Ronaldinho lá o Ronaldo em 2002. Aparentemente ele vai para o segundo jogo, né? Vai para o jogo contra o Haiti, né? Não joga esse primeiro e deve ir para o segundo contra o Haiti. Não, tomara, né? Tomara. Espero que vá. Até porque, assim, capacidade para fazer a diferença ele tem, né? O problema é se vai da liga, né? O problema é se vai da liga. Eu tô sentindo o Brasil. Eu espero que o Ancelotti tenha mais cabeça aberta, né? Eu não gostei dessa escalação do Matheus Cunha pro primeiro jogo, parece que vai ser, né? O centroavante. Ele não tá rendendo tanto. O Endrick, eu não sei o que ele tá fazendo, por que ele não sei o que ele precisa fazer mais para poder ganhar a vaga de titular. Eu acho que o Endrick pode estourar nessa Copa, viu, o Endrick? Eu também acho. Eu também acho. Ele tá comendo a bola, tá pedindo passagem. Eu não sei o que ele tem que fazer mais para ser titular, de verdade. Tem os jogadores ali que não estão rendendo de titular, que são muito bons, mas que não estão rendendo. E, Copa é curto. Se o cara resolver ficar sendo conservador e não fizer mudança, meu amigo, você vai dançar. Então, agora é a hora de mexer, de fazer esses testes, já aproveitar que o Endrick já jogou bem os 2 jogos de amistoso e tudo. Tem um monte de jogador ali do banco ali que tá pedindo passagem. O Danilo tem jogado muito bem quando tá entrando. Sim. Aquele Igor Thiago, por mais que ele tenha perdido alguns gols no último jogo, eu gosto dele, eu tô gostando dele como centroavante. O próprio Endrick. Então, assim, o Ancelotti vai ter que mudar rápido ali se ele quiser encaixar um time aí. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Sim. Eu tô com um sentimento muito misto, assim, eu tô com medo do Marrocos, inclusive, fica aí essa informação. Eu tenho medo do Marrocos. Também acho que a seleção do assim, Marrocos vai ser difícil, ela vem numa não vai ser fácil. Grande, inclusive. A seleção não do vai Marrocos ser fácil. Grande. Me lembra um pouco aquele primeiro jogo em 2002, contra a Turquia? Foi duro. Foi duro. Tanto o primeiro quanto a semifinal também, né? O Brasil. Foi. Não, o Brasil foi o pior adversário que o Brasil enfrentou naquela Copa, foi a Turquia. Agora, quem é favorito? O favorito. Sabendo que favorito nunca ganha a Copa, né? Mas tá bom, quem é favorito? Os 3 favoritos hoje: Espanha, França e Argentina. Correndo por fora, para mim, Portugal. Uma surpresa, mas que tá com um time muito bom. E aí talvez o Brasil um pouco atrás mas ainda assim o Brasil tá, eu tô forçando um pouquinho, mas Espanha, França, Argentina, talvez Portugal. Fala-se muito aí da Inglaterra também, né? Mas eu nunca boto fé na Inglaterra, então eu vou deixar isso para mim. O inglês é cintura dura mesmo, não tem jeito. Só ganharam uma Copa roubado, mas não... Sabe quem eu acho que pode surpreender? Pode parecer assim, maluquice. A Noruega. Acho que a Noruega, eu também acho, tá? A Noruega tem um time bom. A Noruega. A Noruega, o Japão também, tá? Japão, Holanda, eles podem também surpreender. O Japão tem vindo muito bem recentemente. Sim. Melhores jogadores da Copa. Tem os velhinhos, né, que estão deixando o Neymar jogar. Tem o Messi, né? O Messi, tem o Cristiano Ronaldo, mas tem os novos chegando aí, né? Tem Lamine Yamal, tem o Haaland. Exatamente. Quem que você acha que é candidato a ser o melhor da Copa? Hein? Eu acho que o Haaland vai vir querendo comer a bola. Ele deve estar doido para jogar, para vir forte. A Noruega tem um outro cara lá muito bom também, que é o Odegaard, né? Ele é meio campo, né? Ele é muito bom. Tem o Mbappé, que eu acho que vai continuar fazendo uma Copa acima da média. Não sei como é que está a França, né? A seleção da França em termos de moral, em termos do elenco. Não sei se está
tá dando liga. Eu acho que se o Endrick tiver oportunidade, ele vai brilhar. Se encaixar ali, ele vai brilhar. E aí tem um clubismo meu também. Eu acho que o Ryan, que jogou no Vasco também, se der oportunidade, eu acho que ele vai conseguir jogar bem. Ele tem jogado muito bem lá na Inglaterra, onde ele está jogando. Tem o próprio Yamal. Deixa eu ver se tem mais alguém. Pô, a seleção de Portugal tem alguns jogadores que podem também dar uma... podem surpreender, né, no caso, porque tem ali os que a gente já conhece, né, mas tem alguns jogadores hoje de Portugal que, o João Neves, tem aquele Vitinha do PSG que tem jogado muita bola, então ele vai querer fazer uma Copa acima da média. Tem um atacante lá, o Gonçalo Ramos também, que pode ser que jogue bem, então assim, vamos ver, eu também acho que Portugal pode surpreender bem. Sim. Bom, tem o Rafinha, eu gosto muito dele, né? Eu gosto bastante do Rafinha também, mas não sei se ele vai ser assim, o melhor da Copa, mas ele é um cara que, se o Ancelotti não marcar bobeira, vai ser um cara chave aí para a seleção brasileira. Né? Tomara, ele é muito bom, mas eu acho que ele tá devendo um pouco. Tá bom. Bom, se você gosta de futebol, como eu, como o Frederico Crepe, prepare-se, porque vai ter muito jogão nessa Copa, pelo jeito. Vai ser muito empolgante essa Copa. Até os jogos pequenos a gente vê também. Isso, e ontem a seleção feminina foi garfada, perdeu para os Estados Unidos, uma roubalheira desbragada contra a seleção brasileira feminina. Tá bom. Valeu, Frederico. Até a próxima. A gente volta no meio da Copa. Então, próxima agenda nossa, só Copa. Vamos falar da Copa. Excelente. No final da fase de grupos. Abração. Excelente. Obrigado. Mesmo. Valeu, Mauro. Falou, gente.